Você sabia que a alimentação da sua criança pode estar dificultando o desenvolvimento esquelético e de outras estruturas da face dela? Excesso de alimentos pastosos está diretamente associado a problemas esqueléticos no futuro. No início, já quero dizer que esse é um vídeo informativo para caso você queira melhorar, complementar a alimentação da sua criança, a fim de que ela tenha chances maiores e melhores de desenvolver a face corretamente. Não é um impositivo e nenhum atestado sobre o que você deve ou não fazer, certo? Olá, meu nome é Lorena Fábia e aqui nós falamos de odontologia, saúde holística e óleos essenciais. Sejam muito bem-vindos a esse espaço. É na força da mastigação que os maxilares, tanto superior quanto inferior, são desenvolvidos. Na força e na necessidade em que essas estruturas se formam. Pense numa academia. Você começa a academia com um mês e você vai pegando força ali no músculo. Com 2 meses você aumenta a força, com 3 meses você aumenta a força. No final de um ano, o seu músculo vai estar muito mais desenvolvido do que no início. Assim também é com o desenvolvimento dos ossos da face na infância. A infância é essa fase de formação de várias coisas, né? Entre elas, estrutura esquelética. Ao oferecer alimentos mais duros e com mais proteínas, minerais, vitaminas, você está ofertando maiores possibilidades a essa criança ter um desenvolvimento facial mais adequado. Quais alimentos podem ser? Desde o grão de bico, o feijão, a lentilha, a proteína, a carne, o frango, cenoura crua, maçã, milho na espiga, alimentos duros mesmo, quer fazer uma verdura, não deixa a verdura molinha, muito mole não, deixa a verdura um pouquinho al dente, que ela vai ter a dificuldade em roer mesmo, em mastigar, em comer, isso é muito importante para ela. Frutas, para que a criança realmente tenha aquela dificuldade em tirar o pedaço, para que ela possa morder. A partir do momento em que a sua pediatra liberou a alimentação da sua criança, é necessário sim que você possa ir introduzindo aos poucos, claro, à medida que ela vai também permitindo, tendo o controle da deglutição, né, de engolir os alimentos, você vai também aumentando um pouquinho esse desafio. Isso vai estimulando essa mastigação e essa dificuldade vai aumentando mais a resistência desses músculos. Esse esforço que a criança vai fazendo está intimamente relacionado a um bom desenvolvimento anteroposterior da mandíbula. E o que é essa parte anteroposterior, né? Antero é aqui a região do queixo, que a gente chama de mento, onde os dentes estão inseridos, esses dentes à frente. E posterior é a parte do corpo e do ramo mandibular. Então, esse exercício está intimamente ligado a uma excelente probabilidade dessa criança ter um desenvolvimento facial muito interessante. Famílias que já têm problemas estruturais ali de osso mesmo, então, claro que a genética também fala muito forte, né? Você concorda comigo que, por mais influência que a genética tenha, mas se ocorrer os estímulos adequados, é menos provável que esse problema se desenvolva, ou se desenvolver, seja de uma forma muito mais leve do que já seria? Então, essa é a influência da epigenética, que é um ambiente também se colocando sobre a genética, né? Alimentos excessivamente pastosos, né? Então uma alimentação com muita papinha, com muito suco, com muita vitamina, com coisa muito molinha, associado a um mau desenvolvimento crânio-esquelético. Pode criar alguns problemas, a exemplo de um palato mais estreito. Então o céu da boca, ele não se desenvolveu corretamente. Em vez de os dentes encaixarem certinho, eles vão encaixar de forma errada, como a gente chama de mordida cruzada. Pode formar também um retrognatismo mandibular, então a mandíbula não se desenvolve corretamente. Pode causar também um problema na respiração da criança, porque a mandíbula e a maxila estão intimamente relacionados ao processo de respiração adequada. Então, se você não tem essas estruturas bem desenvolvidas, você não vai respirar corretamente, a criança vai roncar mais, a criança vai ter dificuldade em pegar no sono, então ela vai acordar várias vezes ao longo da noite. E às vezes você tá aí, mamãe, achando que a criança tá acordando toda hora por uma outra coisa, e às vezes é só porque ela não tá respirando corretamente. Então é bom ficar atento a esses sinais. Um alerta agora, muito alerta. Se a criança ela tem anquiloglossia, o que é isso? É a língua presa, porque a língua na posição adequada está também relacionada a um bom desenvolvimento maxilar. Deixa eu falar aqui rapidinho com você. Deixa sua inscrição, seu like se você estiver gostando do conteúdo. Temos conteúdos semanais aqui de vídeo e também nos shorts. A gente posta sempre conteúdo e informação de muita relevância para que possa te ajudar no seu dia a dia. A língua ela tem que ficar na posição ideal. E qual é essa posição? É a língua no céu da boca. E quando a gente descansa, descanse aí agora. Repare que quando você descansa a boca, a sua língua está no céu da boca, ou deveria estar, né? No palato. Porque a língua nessa localização, ela vai estimulando esse palato a ir abrindo, e esse osso ir expandindo. Então, se a língua ela não está no lugar correto, e quando é que isso acontece? Quando a criança tem a língua presa. Então, a língua não chega no local adequado, e isso vai dificultar o crescimento adequado desse palato. E como é que eu posso perceber isso, Lorena? A criança está com dificuldade em falar,
está com dificuldade em respirar, se percebe uma dificuldade na respiração, na fala, na deglutição dos alimentos, é um sinal de alerta muito importante. O diagnóstico dessa condição pode ser feito muito precocemente. De 0 até 2 anos, esse diagnóstico ele é facilmente identificado. Tá? Sem nascido, a pediatra ela já vai olhando se ele está conseguindo uma boa pega, certo? Então, é os primeiros sinais de que está indo tudo bem. Então, o bebê já está tendo dificuldade em pegar, opa, é um sinal de alerta, pra gente ver por que ele não tá conseguindo, né? Então, ele precisa estimular essa sucção justamente porque esse estímulo também vai desenvolvendo a parte muscular dele. Então, é muito importante o momento da amamentação e esse bebê conseguir fazer a sucção de forma mais adequada. Geralmente, é o pediatra que percebe as primeiras diferenças, mas quem dá o diagnóstico mesmo, quem é o profissional responsável pelo diagnóstico, é o odontopediatra. Certo? Então, tanto o pediatra quanto o fonoaudiólogo pode dar esses indícios e esses sinais de que sim, a criança tem a língua presa, mas quem fecha o diagnóstico é o odontopediatra, é o profissional especializado nisso, tanto para identificar quanto para corrigir esse tratamento, que é um tratamento simples, resolvido também em consultório. De 0 a 2 anos é o diagnóstico mais ideal, né? É onde os primeiros sinais começam a acontecer e é onde se pode fechar esse diagnóstico com mais convicção. Lorena, digamos que o diagnóstico foi tardio, né? A partir dos 6 anos. Então, essa língua presa, ela já criou, sim, consequências, tá? Então, não vai ser mais um tratamento preventivo, já vai ser interceptativo. Então, essa criança, ela já vai precisar tratar repercussões na estrutura da boca. Tem uma deformidade esquelética ali. A gente acha que não tem problema algum, que tá tudo bem, mas que podem ter grandes repercussões no futuro, tá? Chupeta, a famosa chupetinha. Então, crianças que usam muito tempo chupeta, ou usam muito a mamadeira, ou chupam os dedos, né, a sucção digital. Então, crianças que fazem isso por longos períodos podem ter essas repercussões esqueléticas na face e uma má formação dessas estruturas, certo? Ah, mas eu tô fazendo tudo certinho, eu tô alimentando bem, tá tudo certo. Tá, mas ela tá chupando o dedo o dia todo? Então, isso também vai ter uma repercussão dentária grande, tá? Então, também são sinais que estão associados a uma má formação óssea e das estruturas da face. Ok, eu já percebo que a minha criança já começou a ter uma deformidade ali esquelética, um processo de má formação, e agora o que é que eu faço? Bem, existem alguns tratamentos para isso. Se ainda é criança, isso é muito favorável, porque existem tratamentos ortodônticos e ortopédicos para que essa criança não precise fazer uma cirurgia no futuro. O momento da infância e adolescência são os ideais para tentar impedir uma ação mais invasiva, exemplo de uma cirurgia ortognática, para consertar essa estrutura, certo? Então, identificou que a criança já está com os dentes um pouco estranhos, já está faltando espaço, um osso se desenvolveu mais do que o outro, percebeu algo errado, já vai ao odontopediatra para iniciar esse tratamento menos invasivo. Lembrando também que a fase da infância é um momento de espelhamento. Então, a criança ela vai repetir muito dos comportamentos do pai e da mãe, né? Ou do responsável que esteja por ela. Então, é um momento da gente também vigiar os nossos comportamentos. Então, se você é um adulto que tem o hábito de fazer bem a sua higiene bucal, de comer bem, de se alimentar bem, de ter bons hábitos, a criança ela com certeza vai se espelhar e vai facilitar nesse processo, porque tem alguns alimentos que realmente a criança rejeita. Mas tem da paciência, o cuidado nessa introdução alimentar, isso vai ser fundamental para que ela se torne um adulto muito mais saudável e menos viciado nessas comidas industrializadas e, consequentemente, um adulto com menos probabilidade de doenças crônicas como a diabetes, a hipertensão, que assola milhões de brasileiros. Tá bom, Lori, mas assim, entendi o que você falou, mas achei muita coisa, eu não consigo, nem tenho tempo para aplicar e observar todas essas coisas. Não tem problema, a gente sabe como é a vida corrida de hoje, a gente está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, mas então procure um profissional adequado para isso. Tá na dúvida se a sua criança tem ou não o problema já inicial na questão esquelética? Leva ao odontopediatra para ele fazer esse diagnóstico mais adequado. Não pode ser qualquer profissional da odontologia, tá? O ideal é o odontopediatra, para que ele faça uma análise minuciosa da estrutura esquelética e da boca da criança. Leva ao nutricionista e esses profissionais estão aqui para poder te ajudar e facilitar a sua jornada. Gostou? Você imaginou que a alimentação poderia interferir em forma esquelética da pessoa? Pois é para isso que estamos aqui. Um beijo e até a próxima.